Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Deixa eu regular o meu som aqui, ver se está legal para vocês. Dá uma aumentadinha. Como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, aqui no Brasil, é segunda-feira, de manhã ainda, né? 8 horas da manhã. A semana de trabalho está começando. Para alguns, a minha já começou ontem, porque como teve o feriado aqui, eu folguei na sexta e no sábado, e ontem, para mim, foi um dia de trabalho normal. Espero que vocês estejam todos bem. Se vocês puderem me dizer aí se o som está legal, se a imagem também está bacana e tal. Se alguém puder escrever nos comentários, eu agradeço por eu poder continuar. Deixa eu perguntar para o meu amigo Campbell aqui se está tudo ok. Campbell, você consegue dar uma luzinha aí para mim, se está legal, para eu poder começar, por favor? Estou vendo aí 18 pessoas, mas não consigo aqui visualizar os comentários. Vou dar uns minutinhos aí para vocês irem entrando. Hoje nós vamos falar sobre a lição das formigas, né? Na realidade, são duas lições que nós podemos tirar aí das formigas. Bom dia, Débora. Débora, você me ouve e me vê bem aí, por favor? Só confirma aí para mim. Sim, ok. Som está bom. Beleza, a Débora já confirmou. Pessoal, então vamos lá. Vou falar mais devagar hoje. O pessoal tem me pedido para falar um pouco mais devagar. É hábito meu falar bem rápido assim. Isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando devagarzinho, né? Então, vamos lá. Antes de falar sobre a lição das formigas, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que eu chamo de o começo do fim ou a pirâmide da morte. Você pode chamar da maneira que você quiser, certo? Eu gosto de chamar do começo do fim. Então tá aqui, ó. É essa última camiseta minha temática que eu fiz aqui. Olha. Então funciona assim, ó. A ignorância, nós precisamos entender que a ignorância não é não ter estudado, certo? Que aqui no Brasil, quando a gente fala ignorância, o povo acha que a gente está falando, quando fala assim, fulano é ignorante, eles acham que está falando que ele não foi na escola. Na realidade, aqui no Brasil, se você quiser ficar ignorante, é só você ir para a escola, né? Se quiser ficar mais ignorante, é só ir para a faculdade. Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, ignorância é você ignorar qualquer coisa. Então, todos nós somos ignorantes, só que em coisas diferentes. Por exemplo, eu sou 100% ignorante com relação... Perdão. Eu sou 100% ignorante com relação a... Só um minutinho, pessoal. Pronto. 100% ignorante com relação a pilotar um avião, por exemplo. Eu não tenho a menor ideia de como é que se pilota um avião. Então, nisso, eu sou ignorante. Já com relação a fazer aulas, palestras, escrever textos e tal, gravar vídeos, já não sou tão ignorante assim. Então, todos somos ignorantes. Então, a ignorância, ela é a mãe de todas as doenças. Toda vez que você é ignorante em algo, você fica inseguro, ok? E é uma das piores emoções que existe, é a insegurança. Porque a insegurança não deixa você progredir. Então, veja bem, a ignorância, ela gera a insegurança e a dúvida. Toda vez que você é ignorante em alguma coisa, você fica inseguro e fica em dúvida. E a dúvida, você sabe que é o contrário da fé, ok? A insegurança se junta com a dúvida e quando elas estão juntas, elas produzem o medo. Existem 6 medos universais. Todos os outros são raízes deles. Só 6 medos que existem no universo inteiro e eles dão origem aos demais. O medo, ele se junta com a dúvida e produz a ansiedade. E você começa a ficar ansioso. Ansiedade é diferente de inquietude. O Dr. Murdock tem uma frase que diz assim, a inquietude é o seu futuro aos seus pés, implorando por diretrizes. Então, a inquietude é uma emoção muito boa. Ela leva você a crescer. Agora, a ansiedade é terrível. Então, veja, a ignorância produz a insegurança e dúvida. A insegurança se junta com a dúvida e produz o medo. O medo se junta com a dúvida e produz a ansiedade. A ansiedade se junta com o medo e produz as preocupações. As preocupações geram as doenças. E as doenças levam à morte. Ok? Ah, Ivan, mas todos nós não vamos morrer? Sim, mas nós não fomos criados para morrer de doença, entendeu? Nós fomos criados para morrer de velhice. Se você não acredita em mim, não tem problema nenhum, né? Vamos deixar bem claro, para não acontecer o que aconteceu na última live aí, que a gente toda espinhada a troco de nada, porque, veja bem, eu estou aqui compartilhando a minha opinião, não estou dizendo que vocês estão errados e eu estou certo. Estamos apenas compartilhando. Se você não concorda com alguma coisa, você ouve por aqui, solta por aqui e vamos em frente. É assim. A minha intenção não é mudar a sua forma de pensar. Até porque seria uma energia gasta desnecessária. Eu já tenho a minha forma de pensar.
Eu estou aqui apenas compartilhando. Se você acha que nada disso aqui tem fundamento, beleza, prossiga com a sua vida. Eu desejo que você seja feliz e tal, né? Vamos deixar isso bem claro, porque as minhas crenças não quer dizer que eu estou zombando da sua crença. Cada um tem as suas crenças e a gente tem que respeitar. Eu tenho direito de pensar como eu penso. Isso aqui é o levantamento de uma vida inteira. Faz 21 anos que eu ensino as pessoas e ajudo-as a transformarem suas vidas. Mas antes desses 21 anos, eu transformei a minha vida com esses conhecimentos. Então, hoje, eu levo isso para as pessoas. Bom, muito bem. Mas, Ivan, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, se você analisar, a maioria das pessoas, por exemplo, elas são ignorantes em quê? Elas são ignorantes em coisas que beneficiam suas próprias vidas. Por quê? Porque não foi ensinado isso para nós na escola, entende? Eu não sei se você estudou aqui no Brasil, se você mora no Japão há tanto tempo que você estudou aí, eu não sei, mas na escola aqui no Brasil, eles não ensinam a gente controle emocional, lidar com pessoas, eles não ensinam a gente por que a gente acorda com pensamentos ruins, quais os efeitos de um pensamento ruim, como que as emoções destroem os órgãos internos, eles não ensinam isso para a gente. Eu aprendi, por exemplo, na escola, eu aprendi trigonometria, aprendi o teorema de Pitágoras, aprendi equação do primeiro e do segundo grau. Então, olha, coisas que hoje, muitas coisas que eu aprendi na escola, eu não uso para nada. E eu não aprendi coisas que hoje me fazem falta. Então, é por essa razão que a gente deve buscar o conhecimento útil. O conhecimento útil, ele liberta você da ignorância. E você se livrando da ignorância, você se livra de uma morte por doenças. Porque nós fomos criados para morrer de velhice. Aí o corpo vai ficando velho, até o momento que ele desliga. Mas não é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, o que tem de gente sofrendo de dúvida, de medo, de ansiedade, de depressão, de pânico, de angústia. E uma das razões é isso aqui, ó. A lição das formigas, ela ensina duas coisas, ó. Você se livrar do medo e você se livrar das preocupações. Eu já vou explicar. Olha só. Antes, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que aí eu vou mais devagarzinho um pouco. Vamos lá. Ô, Naí, obrigado. Maria Cesósimo, acho que é isso. Pati Bueno, boa noite. Kimberly está aí mais uma vez, obrigado, meu amigo, sempre ajudando aí, ó, a divulgar as redes. Boa noite, Samurai, beleza? Bom dia, né, para vocês. É boa noite, para mim é bom dia. Eu sempre confundo quando eu vou mandar mensagem para o Kimberly aqui. Uma hora eu falo bom dia, boa noite, outra hora eu falo boa noite, é bom dia. A gente vai se acostumando. Bom, muito bem. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão colocando, tá? Eu paro de vez em quando e vou respondendo aqui. O Kimberly me passa aqui também pelo WhatsApp, se acaso eu não chegar. Mas eu vou parando. Então, vamos lá. Primeira lição das formigas. Ó. Primeiro vamos falar como é que as formigas lidam com medo. Ó. Existe uma espécie de formiga que vive na África, são as formigas vermelhas, como elas são conhecidas. Normalmente, onde tem o formigueiro delas, na África, tem regiões onde tem enchentes todo ano. E algumas regiões, as enchentes levam 2 anos. Depois que a água subiu, leva 2 meses para a água baixar. Perdão, não 2 anos. Leva até 2 meses para a água baixar. Então, como as formigas morrem afogadas, o que elas fazem quando elas percebem que chega a estação das enchentes? Elas se juntam umas nas outras e elas formam grandes bolas, assim. Se você assistir algum vídeo do National Geographic, por exemplo, Animal Planet, canais assim, você vai ver. Elas formam grandes bolas, assim, de formigas. E elas ficam boiando. É como uma grande jangada, entende? E elas ficam boiando ali durante o tempo que estiver a enchente. Quando a enchente termina, aí elas voltam para a vida delas normal. Então, olha que lição fantástica. Ó. Elas se juntam para elas não morrerem. Você já viu o ser humano, como é que ele é? Por que o ser humano ele vive tomado pelo medo? Porque o ser humano, devido à ignorância dele, ele acha que ele está sozinho. E ele é sozinho. E não é, gente. Nós somos todos um só. Tudo que acontece com um, reflete no outro. Você já viu os barcos quando eles estão assim parados num atracador ou numa marina, por exemplo? Quando a água sobe, quando a maré sobe, ela levanta todos os barcos. E quando ela baixa todos os barcos também, claro. Então tudo que acontece ao nosso redor reflete em nós. Ou seja, se você vive num mundo perto de você, por exemplo, você vive no meio de pessoas prósperas, você vai prosperar cada vez mais. Se você vive no meio de pessoas cretinas, idiotas,
a sua vida vai ficar cada vez pior, entendeu? Porque quando a maré, onde você estiver, quando a maré sobe, vai levantar todos os barcos. E quando ela desce, vai descer todos os barcos. Por isso que eu falo o seguinte, ó, um dos maiores males da ignorância é o seguinte, é você ignorar que o meio em que você vive, ele tem bastante influência sobre você. Porque na vida, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Só que, veja bem, a idiotice desse mundo, a mediocridade, o poder de atração dela é tão grande que você sozinho, dificilmente você consegue levar um monte de gente para cima. É mais fácil que aquele monte de gente leve para baixo. Então, pessoas tóxicas, como pessoas negativas, pessoas invejosas, pessoas maledicentes, pessoas que também são más, de natureza má, pessoas que querem destruir a vida dos outros, pessoas que vivem brigando. Aqui no Brasil, tem gente, por exemplo, que passa o dia brigando por política. Ele passa o dia, ele gasta o dia inteiro dele nisso. Agora, veja bem, como no universo nós somos magnéticos, tudo que você gera com o seu sentimento, o universo manda mais para você. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então é muito importante que você se livre dessa ignorância e saiba que o meio onde você vive influencia muito você. Então, pare e pense um pouquinho comigo agora. Pegando o resumo da sua semana, assim, as pessoas com quem você mais convive, a qual categoria elas pertencem? Se elas são pessoas tóxicas, negativas, de cabeça pequena, que só reclamam e tal, você não vai conseguir sair disso, entende? Você tem que quebrar esse ciclo aí. E se juntar com quem? Essa é a primeira lição das formigas. Se juntar com quem queira não apenas sobreviver, mas com quem queira vencer. Por exemplo, no caso das formigas, elas se juntam para vencerem a enchente e não morrerem. E a mesma coisa você sempre vai precisar de pessoas. Só que você vai precisar de pessoas melhores que você, claro. São 3 verbos, ó, que estão debaixo de uma lei universal chamada Lei das Possibilidades. É ser, fazer e ter. Então é simples, ó, e é nessa ordem. Ser, fazer e ter. Então, primeira coisa, ó, quais são, eu pergunto para você que está me assistindo agora, quais são seus 3 objetivos para 3 meses? Porque se você não tiver 3 objetivos escritos, ó, escritos à mão, escritos, entendeu? Se você não tiver, a chance de você alcançar é mínima. Porque ninguém que alcança objetivos alcançou sem escrever, sem se dedicar àquilo. Agora, se você tem 3 objetivos, eu vou colocar aqui para você um dos objetivos meus. Eu vou compartilhar com você. Talvez você me ache louco, tal, não tem problema nenhum, né? É importante que você saiba que aquilo que você acha ou não me afeta em nada, entendeu? Uma das coisas que a vida me ensinou é que eu não devo me preocupar com a opinião dos outros sobre mim, entendeu? E eu não me preocupo, realmente. Para mim, tá tudo tranquilo. O que importa é o que eu acho sobre mim. O que importa é o que Deus acha sobre mim. O que os outros acham, olha, não me afeta em nada. Não veja isso como soberba, porque não é. Isso é sabedoria, simplesmente assim, né? Você tem que decidir sua vida. Então, uma das minhas 3 metas, e para você não achar que eu estou mentindo, né? E de repente você fala, ele está mentindo. Não. Eu vou pegar aqui o meu cadernão, ó, chama-se Caminhos da Prosperidade. Então tá aqui, ó, para você ver que eu não estou mentindo, ó. Minhas 3 metas financeiras de 90 dias, ó, tá aqui. Porque eu tenho 3 metas para 90 dias e 3 metas para 3 anos. Acho importantíssimo isso. Então, vou falar uma delas só. Ter uma renda mensal mínima de 350 mil reais. Tá, então vou falar da primeira aqui. Tem as outras 2 e depois tem as outras 3 de 3 anos. Mas vamos falar só da primeira. Então, eu tenho aqui minha primeira meta para 90 dias. Ter uma renda mensal mínima de 350 mil reais. Note que eu falei renda. Eu não falei faturamento, não falei salário, eu falei renda. Porque renda é todo... O dinheiro ele vem de qualquer lugar que você quiser. O dinheiro ele vem de múltiplas formas. Então, ser, fazer e ter. Se eu escrevi ali que uma meta minha para 3 meses é ter uma renda mensal mínima de 350 mil reais, então vem cá. Eu tenho que viver no meio de que tipo de gente? Eu tenho que viver no meio de gente, me relacionar com pessoas que já tenham uma renda mensal como essa. Ok.
Então eu me pergunto assim, o que eu quero ter? Não é ser, fazer e ter? O que eu quero ter? Uma renda mínima mensal de 350 mil. Então aí vem as duas perguntas. Ó. Como eu tenho que ser para ter aquilo? Como eu tenho que ser? Ah, então eu vou responder. Eu tenho que ser uma pessoa que acorda cedo, uma pessoa que cuida da saúde, uma pessoa que faz atividades físicas, uma pessoa que estuda bastante sobre prosperidade, sobre as leis do dinheiro, sobre o comportamento dos homens e mulheres que têm esse tipo de vida e tal. Então, então eu já sei como eu tenho que ser. Agora, quais as coisas que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que separar X horas por dia para estudar, eu tenho que dedicar X horas por dia para fazer os meus exercícios de prosperidade, o ritual do dinheiro magnético, as práticas do Aura Money, as práticas do Aura Master, a minha prática diária de visualizações. Então, se eu for e fizer, eu vou ter. Entendeu? E o que mais eu fiz também? Eu estudei, peguei 5 homens e mulheres que têm uma renda mensal muito maior do que 350 mil e comecei a estudar a vida deles e me modelei também. O que eles fazem? Como que eles são? Se eu deixar de ser como eles deixaram de ser, e se eu deixar de fazer o que eles deixaram de fazer, eu vou ter o que eles têm. É óbvio. Por quê? Porque eles não são melhores que eu. Eles não têm 2 cérebros, eles não têm 20 dedos nas mãos, eles não têm 4 pulmões, eles não têm 3 corações, 6 rins, eles são iguais a mim. Então, se eles podem, eu também posso. Só que é uma questão da gente se livrar dessa ignorância, entende? E se livrar do medo. Porque assim você fica mais seguro de si. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Peraí, pessoal, ou comentários. Ó, Mário está dizendo, eu estou compartilhando na minha página essa live. Obrigado, Mário. O Kimberly está aí. O Henry, boa noite, Henry. Karina Takaki, fantástico, obrigado, querido. Fico feliz de você estar por aí também. Live top. É Harry, né? Não é Henry, perdão. É Harry, é o que está escrito aqui, né? Ok? Mário, mas se vivemos no meio onde existem muitas pessoas tóxicas, não é melhor andar sozinho? Então, Mário, aí que está a questão. Ó, veja bem, às vezes quando a gente fala sobre isso, o pessoal acha que a gente está sendo prepotente, que a gente quer ser melhor que os outros, mas não é. Veja bem, sim, se no lugares que você vive, num determinado lugar, só tem pessoas tóxicas, é melhor andar sozinho. Não é à toa que o ditado diz, antes só do que mal acompanhado, né? Aí tem gente que fala assim, mas a minha esposa é tóxica, a minha mãe é tóxica, o meu esposo é tóxico, como é que eu faço para me afastar dele? Aí eu digo, quando você não pode se afastar fisicamente, se afaste mentalmente, ou seja, não deixe que as palavras negativas daquela pessoa te levem para baixo. Vamos supor que você tem uma mentalidade próspera e você está casado com alguém que tem uma mentalidade, o que eu chamo de cabeça de empregado. Vocês conhecem o termo cabeça de empregado? Por favor, não me entenda errado, hein? Olha, eu fui empregado dos 11 anos até os 33, eu fui empregado, certo? Dos 11 anos de idade até os 33. Eu não tenho nada contra você ser um empregado, não tenho nada contra. Não estou dizendo que é ruim, nada. Mas eu não queria mais ser empregado. Então, há 21 anos, eu decidi, não serei mais empregado nunca mais na minha vida. Por quê? Porque eu mesmo quero decidir quando eu saio em férias, eu quero decidir meu horário de trabalho, eu quero decidir os meus ganhos, eu quero decidir se eu pego um dia de folga ou não. Eu não quero mais ninguém decidindo minha vida. Então foi uma decisão que eu tomei. E eu estou aqui há 21 anos, pela graça de Deus e pelo meu esforço, porque Deus não faz nada que eu não faça. Ele me dá vida, saúde, e o resto sou eu que tenho que fazer, ok? Então não é só graças a ele. Graças a ele e graças a mim também, que também me esforço. Beleza, agora vamos supor que você que está me assistindo, aproveitando a pergunta do Mário aí, vamos supor que você, Mário, você tem uma mentalidade empreendedora e você vive no meio de um monte de gente que adora ser empregado. Veja, se você viver no meio desse povo, empregado é o que você vai ser o resto da vida. Então, às vezes, a gente tem que dar um salto, certo? Não ficar tanto junto, não ficar sempre com eles. Você já viu os hábitos de pessoas medíocres, como é que são? E isso aí vai contagiando a gente, né? Então, sim, se a única saída for ficar sozinho um tempo, melhor ficar sozinho, é a minha opinião. Luciana, Belchior, também, muito obrigado pela presença aí. Deixa eu continuar então, não vi perguntas aqui, eu vou continuar, tá, pessoal? De vez em quando eu paro dando uma olhadinha. Ok, então falei da primeira lição das formigas, que faz com que você se livre do medo. Por quê? Porque você não está sozinho, tem mais gente no mundo que pensa igual a você.
E às vezes a gente tem que ir para a internet para encontrar. E às vezes eu encontro canais que eu sigo, né, o Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, o Dr. Peter Liu, outras pessoas que eu conheço, que eu tenho o prazer de conhecer. Eu convivo com essas pessoas por quê? Mesmo que seja uma convivência digital, não tem problema. E eu tenho vários amigos, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, na minha equipe, elas têm uma mentalidade empreendedora como a minha, e elas têm metas ousadas como a minha. Então, ótimo. Aí eu vou sempre para dentro disso. Quem pode me ajudar a atingir a minha meta? Fulano e Beltrano? Tá, tem que ser gente melhor que eu. Se eu andar com gente pior que eu, como é que vai ser? Você acha que você consegue ficar rico andando com gente pobre? Claro que não, ué. E aí as pessoas dizem assim, é engraçado aqui, né? Aqui no Brasil, talvez vocês não vão acreditar se eu falar, mas o paizinho para ter feriado esse aqui. Ai, como a boiada adora um feriado, meu Deus do céu. Eles adoram feriado. Sexta-feira foi feriado aqui. E tem gente que já emendou. Ai, como eles ficam felizes. Eles dizem, ai, no dia 5 o meu está garantido. Gente assim nunca, nunca vai prosperar. Entendeu? Porque, veja, você já não tem o sábado e domingo para você descansar? Entende? E eles adoram o feriado. Agora, quando chega o dia de trabalhar, eles reclamam agora de onde vem o dinheiro. O dinheiro não vem do trabalho. Então, era para a gente se alegrar da mesma maneira. Mas não adianta. Você falar isso aí é mais fácil uma porta te escutar, uma janela, uma cadeira, do que um ser humano desses. Então, o negócio é deixar que eles sigam mesmo a vida deles. E aí, quando você chega lá, quando você está com uma renda mensal de 350 mil reais, quando você tem uma reserva financeira e tal, aí eles dizem que você teve sorte. É assim mesmo. É sempre desse jeito, né? Então, é importante você definir o seu caminho. A gente define qual caminho a gente quer andar, entendeu? É isso. E a gente define, e tendo definido, vamos em frente. Agora vamos ver a segunda lição das formigas. Sabe qual é? Eu vou ler um texto para vocês do Og Mandino, porque aí vocês vão entender por que eu chamo de lição das formigas. Eu lendo o texto é mais fácil. Olha só o que ele diz. Agora eu sei que a pessoa sábia nunca estabelece objetivos de proporções imensas. Aqueles planos que são gigantescos em tamanho, o sábio chama de sonhos e os guarda bem perto do coração, onde os outros não possam vê-los e deles zombar. Então, o sábio saúda cada manhã com objetivos apenas para o dia e se certifica de que tudo o que planejou está completado antes que ele vá dormir. Rapidamente, então, as realizações de cada dia são colocadas uma sobre a outra, como a formiga empilha seus grãos de areia. E, por fim, é erigido um castelo suficientemente grande para abrigar qualquer sonho. Olha que fantástico isso, ó, que o Mandino fala. Bota uma coisa na sua cabeça, ó, escreva, se você concordar comigo. Ninguém pode estragar aquilo que não sabe. Entendeu? Ó, ninguém pode estragar aquilo que não sabe. Então, o que o Mandino diz? Que o sábio, a pessoa sábia, ela não põe objetivos para o dia, objetivos grandes. Ela põe objetivos pequenos para um dia. Porque a vida é feita de um dia. Aqueles sonhos grandes, ela guarda dentro do coração. Por exemplo, eu não li para você as minhas metas de 3 anos. Por que não? Porque ninguém pode estragar aquilo que não sabe. Aquilo eu guardo no meu coração. Está guardado comigo. São sonhos. E eu trabalho os meus objetivos do dia. Eu compartilhei com você uma meta minha de 3 meses, ok? E o que eu fiz hoje? Hoje eu programei meu dia, antes de eu começar aqui, eu programei o meu dia com as coisas que eu posso fazer hoje. Todas essas coisas que eu estou fazendo hoje, elas me levarão para as 3 metas de 90 dias que eu tenho. E quando eu atinjo, eu ponho a data que eu atingi e já substituo aquela meta. E assim a gente vai, com metas pequenas, que levam a um objetivo maior, aos sonhos. E o Mandino compara isso com as formigas, que ela pega um grãozinho de areia até que ela forma aquele castelo em volta do formigueiro, assim. É um grãozinho de cada vez. É assim que a gente faz. E o sábio, ele entende isso. Agora, o tolo não. O tolo, o que ele vai fazer? O tolo, primeiro, que ele sai contando para todo mundo. Segundo, que ele acha que lei da atração é ele deitar no sofá e ficar pensando naquilo. E ele fala de quadros mentais, de tela mental, e aí ele fica pensando e pensando, e de tanto ele pensar, aquilo vai cair na cabeça dele. O tolo é sempre tolo, né? Eles não entendem. Eles não entendem que lei da atração é você, por exemplo, você escreveu, todo dia você pensa naquilo, e aí você programa o dia e trabalha.
e vai trabalhando. E vai fazendo um pouco por dia. Porque você só tem um dia de cada vez para trabalhar. Então, faça hoje o melhor que você pode fazer hoje. Aí amanhã, você programa o que você vai fazer amanhã e assim por diante. A senhora, não sei se vocês conhecem, tem uma milionária chamada Mary Kay Ash. Ela é a dona de uma franquia aqui do Brasil chamada Mary Kay. Eu não sei se tem em outros países ou não, mas é uma milionária. E aí, o que ela faz? Numa de suas entrevistas, ela falou o seguinte, que todos os dias, logo de manhã, ela programa apenas 6 coisas que ela vai fazer. 6. Apenas 6. Aí ela elege a primeira, por ordem de urgência, elege a primeira, e enquanto ela não terminar a primeira, ela não pega a segunda. Entendeu? Agora, você já viu o tolo trabalhando? Como é que é? Ele está trabalhando, ele está com o celular ligado, ele está com o telefone ligado, ele está com o WhatsApp aberto, ele está com o Facebook aberto, ele está com o Twitter aberto, aí toda hora aquelas interrupções, aí ele não sabe por que chega no fim do dia, ele se sentiu um bombeiro, ficou apagando incêndio o tempo todo. Trabalhe focado, foque naquilo que você quer, entendeu? E prepare-se, porque a multidão de tolos vai criticar você, que bom. Porque o dia que os tolos estiverem te aplaudindo é o que você está em maus lençóis. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Mário está falando, aqui no Japão também tem alguns feriados e muitos ficam tristes quando tem um, porque aqui se ganha por hora trabalhada. Se não trabalha, não recebe. Aqui não. No Brasil eles ficam felizes, sabe por quê? Eu vou dizer para você que o brasileiro padrão, como é que ele é? Porque o brasileiro padrão, ele é um pobre cidadão. Aqui eles ficam felizes quando emendou. Aí ele não tem dinheiro para viajar, mas ele se enterra no cartão de crédito porque ele viaja, lota as estradas e tal, e depois, segunda-feira, ele vai trabalhar reclamando que ele está sem dinheiro, certo? Ele festeja. Mas o Mário, você pode perguntar, ô Ivan, mas eles festejam o quê? Quanto eles ganham? Bom, o salário médio aqui do Brasil é R$1.000, você imagina, R$1.000. Deixa eu falar para você o que dá para comprar. Ai, mas eles festejam, é trio elétrico na rua, é sambinha, é pagode, é boteco, é bebida, é mulherada pelada. E tá, ai, que delícia, como a gente se diverte. Depois chega na segunda-feira, não tem onde cair morto, não tem um gato para puxar pelo rabo. Olha, a maioria das pessoas hoje, se você olhar no mundo, a grande maioria hoje, eles são como hienas. Eu costumo chamar de hienas. Sabe por quê? Porque é mais ou menos como a hiena, né? A hiena faz sexo uma vez por ano, come dejetos e vive rindo. Rindo do quê? É que a gente não sabe, né? Você imaginou você fazer sexo uma vez por ano? Não dá nem para rir, né? Que dá viver rindo, pelo amor de Deus, né? Comer dejetos, comer carniça, entende? Mas é assim, a maioria é assim, o que a gente vai fazer? Por isso é que a gente tem que sair do meio deles. Se ficar no meio deles, a gente vai comer aquilo que eles comem. E o que eles comem nós já sabemos, né? Então veja, ó, a lição das formigas, as duas lições, elas convergem para o mesmo ponto. Ó. Existem 4 provérbios aqui no Brasil que eu cresci ouvindo. E os 4 querem dizer a mesma coisa. Preste bem atenção. Ó. O primeiro diz assim, quem dorme com cães acabará se coçando. O segundo diz assim, diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem és. O terceiro diz assim, quem vive em terreiro de perus jamais voará com as águias. E o quarto, ele diz assim, ó, nunca despeje pérolas aos porcos. Entendeu? É simples de você entender. Ó. Tem um outro que diz assim, quem se mistura aos porcos, farelo come. Então entenda, olha, as pessoas com quem você convive a maior parte do tempo, elas influenciam você. Não adianta você achar que não influencia. Influencia sim, por isso que é bom ter boas leituras, por isso que é bom conviver no meio de pessoas que têm uma mentalidade grandiosa, as pessoas que são gratas pela vida, que administram bem seu dinheiro, que utilizam bem o tempo de vida, né? Que têm boas palavras, que têm sempre um sorriso no rosto e assim por diante. Aliás, esse foi um dos 31 segredos que fizeram de Salomão o homem mais rico que já pisou no planeta Terra. Um dos 31 segredos dele, porque ele tinha 31 segredos que só ele conhecia. Um deles é que ele só contratava, por exemplo, para trabalhar com ele, gente que tinha um sorriso no rosto, gente alegre. Se a pessoa fosse desanimada e parecendo uma hiena, e a pessoa reclamando de tudo, ele não queria trabalhar com ele. Ué, não é à toa que o camarada ficou tão rico, né? E a gente tem que seguir esse exemplo, para se juntar com aqueles que podem nos fortalecer,
que têm os mesmos valores de vida que nós, os mesmos princípios. Veja, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você não é melhor que eu. Mas uma coisa é certa, a gente tem princípios e valores de vida diferentes. E se eu me juntar com quem tem os mesmos princípios de vida que eu, que acreditam nas mesmas coisas que eu, juntos nós somos mais fortes. E se a gente se juntar com mais gente que pensa igual, a gente tem um conceito que o Napoleão Hill chama de mente mestra, o mastermind, certo? Ó, o César está dizendo, somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sim, eu já li sobre isso também, ouvi alguém falar, um autor fala sobre isso. Eu não duvido disso, não. Eu não duvido, porque no mundo, ou você influencia, ou você é influenciado. Você quer ver como é fácil da gente entender isso? Se eu pedir para você carregar uma lata de 20 litros de água no ombro, e você subir uma ladeira de 3 quadras com ela, você vai ter dificuldade, porque 20 litros de água são mais ou menos 20 quilos, ok? Mas se você pular numa piscina olímpica, que tem milhões de litros d'água, e você nadar bem rente ao chão, você não vai sentir peso nenhum. E são milhões de litros. Por quê? Porque quando a água está no seu ambiente, ela te influencia de um jeito. Quando você está no ambiente dela, ela te influencia de uma outra maneira. Entende? Esse é um dos exemplos que a gente pode pegar. O grande segredo é você saber que ninguém faz nada sozinho, a não ser ser feliz. Ser feliz, você só pode fazer sozinho. É uma decisão individual. Se você não decidir, ninguém vai conseguir te fazer feliz. Ninguém. Mas a única coisa que você consegue fazer sozinho é isso. O resto, você sempre vai precisar de pessoas, mas não de qualquer pessoa. Certo? Pessoas que têm os mesmos valores de vida que você, que respeitem os mesmos princípios e que tenham objetivos iguais. Os grandes milionários desse mundo, Napoleão Hill estudou a vida deles durante 20 anos. Tinha uma coisa que eles faziam que chamava-se transmutação do sexo. Pela transmutação do sexo, eles construíram impérios. Nós podemos falar sobre isso numa live. Eu posso desenhar para vocês o que é a transmutação do sexo. Você não acredita o poder que isso tem na hora de você manifestar qualquer coisa nas 7 áreas da sua vida. Qualquer coisa, veja bem. Eu estou dizendo porque a vida é dividida em 7 áreas, eu já falei, não é? Se você não tiver equilíbrio nas 7, você não consegue ser feliz. Para quem não se lembra, ou talvez você não tenha assistido a outra live, ó, você tem primeira área, a área espiritual, segunda área, mental, terceira área, física, quarta, profissional, quinta, financeira, sexta, familiar, sétima, emocional, certo? Você precisa ter equilíbrio na 7. A transmutação do sexo, que é uma coisa que Benjamin Franklin usava, Henry Ford usava, Andrew Carnegie usava, e vários outros homens, Thomas Edison, Nikola Tesla, certo? Todos esses caras, eles conheciam isso. Por que eles conheciam? Porque eles se livraram da ignorância. E qual o único antídoto contra a ignorância? É o conhecimento útil. Porque tem gente que fala assim, mas todo conhecimento é bom, né, seu Ivan? Eu falo, não sei. Claro que não. Conhecimento, para ele ser bom, ele tem que ser um conhecimento útil. Se for um conhecimento inútil, ele vai te levar para onde? Porque não há neutralidade no universo. Tudo que não acrescenta, retira. Tudo que não multiplica, divide. Tudo que não fortalece, enfraquece. Tudo que não eleva, rebaixa. É simples assim. Mas como assim? Sim. Aí no Japão, não sei se tem. Aqui no Brasil, tem algumas revistas completamente imbecis. São revistas imbecis, escritas e redigidas por pessoas imbecis. Adivinha para quem? Para multidões de imbecis. Então elas falam sobre vida de artista. Aqui tem uma revista chamada Caras, que ela mostra onde os artistas foram passar o fim de semana, quem separou de quem era homossexual e não é mais, quem não era e agora é, quem está em dúvida ainda se é ou não. Olha, assuntos que não vão levar sua vida para lugar nenhum, mas os imbecis amam essas publicações. Eles chafurdam nesse pântano de fezes, eles adoram isso. E é por isso que a vida deles fica daquele jeito. Qual conhecimento útil pode ter numa vida que fala, numa revista que fala sobre a vida de artistas? Aqui eles chamam de caras, tem maras, raio que o partaras, como eu costumo dizer. E tem programas idiotas também aqui. Aqui tem um programa chamado Big, eu nem vou falar a palavra do meio que eu costumo usar, que é falta de educação. É Big Shit Brasil. Vamos falar em inglês que é melhor. Aí, o que é o Big Shit Brasil?
É um bando de cretinos, gente da pior espécie, que vai para dentro de uma casa onde tem câmera para tudo quanto é lugar, e as pessoas pagam pelo pay-per-view para assistir. E uma vez por semana elas votam em quem vai se ferrar. Ai, que fantástico! Você imagina que povo inteligente, né? Eu sei que você não vai acreditar, você vai falar, não, Ivan, isso é mentira. Não, não é. Infelizmente, o Mário está dizendo, obrigado por essa live. Acompanhe sempre todos os seus vídeos no YouTube, assista seus vídeos logo pela manhã. Por favor, faça mais lives para nós aqui do Japão. Ô, Mário, muito obrigado, viu, querido? Obrigado a você, a todos que estão assistindo. Olha, sempre que me convidarem, eu venho. O Júnior tem me convidado de 15 em 15 dias. Me convidou, eu venho com o maior prazer do mundo. Eu tenho muito carinho por vocês e gosto muito de fazer isso que eu faço, né? Algumas pessoas ficam irritadas com o meu jeito de falar, mas cada um de nós tem um jeito, né? E com quase 60 anos de idade, daria para mudar se eu quisesse agora, mas eu não quero. Eu gosto de ser assim, entende? Eu acho que cada um de nós é de um jeito e a gente tem que gostar de quem a gente é também. Não falo nada para ofender ninguém. Eu falo da maneira como eu vejo o mundo, né? Se você que acompanha o canal aí, Mário, você deve ter visto que eu botei 3 vídeos esses dias, hoje vai entrar o 4º, e todos na mesma linha. E eu vou ter uma série de 8 ou 9 aí, que estão nessa linha que eu chamo de vida inabalável, que é como você romper os grilhões da ignorância, da insegurança, da dúvida, do medo, da ansiedade, das preocupações, das doenças e da morte, que é para você ter realmente uma vida plena, né? Uma vida fantástica, uma vida inabalável. Ó, a Luciana, muito obrigado. A Luciana está falando, ó, faço das palavras do Mário as minhas. Que bom, muito obrigado. Ó, vocês são pessoas muito bacanas, muito gentis, e eu sempre tenho prazer de estar aqui com vocês, tá? As minhas redes sociais também estão à disposição, os meus dados, o WhatsApp, tudo, o Campbell e a Patrícia têm todos os meus dados, eu estou à disposição de vocês. Em fevereiro, eu espero ter o prazer estou torcendo para isso, é uma das minhas metas, né? Estar aí no Japão e conhecer vocês pessoalmente. Não sei de que região vocês são, mas eu quero ficar pelo menos uns 30 dias aí, né? Que é um sonho de infância que eu tenho, como eu já falei para vocês. Eu sou praticante das artes marciais japonesas e tenho muita vontade de conhecer aí o lado rural do Japão, né? Não tenho muita vontade de conhecer as grandes cidades, não. Mas, por exemplo, sou apaixonado, morro de vontade de conhecer Kyoto, por exemplo, que me disseram que existem 2 categorias de Japão que coexistem, né? O lado velho, que me deixa alucinado, assim, de vontade de conhecer, e o lado novo também. Então, eu gosto muito desse tipo de coisa. Quero ter o prazer de conhecer vocês pessoalmente, tá? Queridos, olha, vou encerrando por aqui, né? A gente sempre faz 40 minutos aí, para não dar dor de barriga em ninguém. Eu agradeço vocês por estarem comigo aqui, uma gratidão profunda, estou sempre à disposição de vocês. Se o Júnior me convidar para a próxima live, a gente pode falar sobre transmutação sexual, por exemplo, que é a liberação de um dos maiores poderes do mundo para você realizar coisas na sua vida. Terei o máximo prazer em dividir isso com vocês, tá? Olha, desejo para vocês uma excelente noite, que vocês durmam muito bem, que vocês tenham uma vida repleta de longos dias, belas noites, sempre ao lado das pessoas que amam vocês e que são amadas por vocês, né? Porque nessa vida, o que realmente vale é a gente viver cada momento com essas pessoas que a gente ama e que nos amam também, né? E eu desejo isso para vocês de coração. Eu vou me despedir de vocês com as palavras de uma prece e com todo o meu coração desejo que isso recaia sobre vocês. Eu creio nisso, que quando a gente fala, né, que a gente faz uma prece, aquilo recai, a luz daquela prece recai sobre todas aquelas pessoas. Então eu vou me despedir de vocês assim, com essa prece irlandesa que diz assim: que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor, que o sol aqueça a sua face e a chuva caia suavemente sobre os seus campos, que a sua colheita seja sempre farta, e até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão e que assim seja. Grande abraço para vocês, mais uma vez, muito obrigado. Longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo.